sua reflexão já vai começar. Enquanto isso, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, acionasse o sininho e compartilhasse esse link com seus amigos e parentes. Acionar o sininho é interessante, porque sempre que postarmos algo edificante para a sua vida, você será notificado. Bom vídeo! Oi pessoal, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com o coração de cada um nesse dia. Como nós temos sido desafiados nesses dias de pandemia e isolamento social, não é verdade? Além dos desafios da nossa própria vida, nós temos sido desafiados a mudar o nosso comportamento, pois o nosso comportamento atinge outras pessoas. É interessante que essa demanda de mudanças, ela não é novidade. Ela aconteceu em diversos outros momentos na história. Bem no início da igreja, teve uma situação que eu quero compartilhar com você aqui hoje. E ela está escrita em Romanos, capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus: Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. É interessante que o contexto aqui é um pouco diferente. Aqui, a situação é que algumas pessoas que vieram de um contexto de paganismo, em que era comum sacrificar carne a ídolos e depois vender partes dessa mesma carne nos açougues, as pessoas estavam com problemas de consciência. Alguns achavam que não tinha problema nenhum comprar e comer aquela carne, já outros ficavam preocupados e não tinham segurança para fazer aquilo com medo de pecar. O apóstolo Paulo, ele vai falar no restante do texto que se você come e tem segurança nisso diante de Deus, você não peca. Mas ele fala também que isso não deve ser um motivo, uma pedra de tropeço em relação àquela pessoa que não sente a mesma segurança. De modo que ele chega a dizer que se comer carne atrapalha a caminhada de fé do meu irmão, eu não vou comer mais carne. É interessante, então, que ele está falando da necessidade de, eventualmente, você mudar um comportamento por consideração ao seu próximo. Bom, voltando aqui para os nossos dias e os nossos desafios contemporâneos. Quando a gente tem que usar essas máscaras, é chato ficar o tempo todo usando máscara, não é verdade? Agora, você já deve ter observado que, segundo os dados que se tem disponíveis, a máscara que eu uso, por exemplo, ela protege mais o outro do que a mim mesmo. De modo que usar a máscara é um símbolo de um gesto de cuidado para com o outro. O que eu quero convidar você nessa reflexão é fazer desse tempo, desse símbolo da máscara, porque isso daqui a pouco vai passar, assim nós esperamos, não é verdade? Mas o nosso desafio de amar o outro, ele pode ser aperfeiçoado após esses momentos. Então, que seja usar máscara, seja os outros cuidados que nós precisamos ter, que isso se torne para você uma prática de cuidado com o outro, uma prática de colocar o outro em primeiro lugar. A Bíblia vai falar alguns capítulos nesse mesmo livro, uns capítulos antes, que nós devemos ter os outros em honra, em preferência em relação a nós próprios. Olha, e isso nós podemos fazer não apenas com as pessoas que estão longe, que estão distantes, mas a começar dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente faz questão de coisas tão pequenas e brigamos e disputamos coisas tão pequenas, não é verdade? Quando nós entendemos que o outro, o meu próximo, ele deve ser colocado em primeiro lugar, a gente é empoderado por Deus a partir desse entendimento e a gente é capaz de abrir mão de certas picuinhas pelo bem do outro, do meu relacionamento e da convivência, não é verdade? É interessante que quando você faz algo por alguém, a tendência é que aquela pessoa se sinta meio que obrigada ou devendo um favor a você e não a outro, não é verdade? Mas o Senhor Jesus, Ele nos fez um grande favor, o maior dos favores, e nos ordenou para que nós devolvêssemos esse favor no cuidado com o nosso próximo. 1 João, capítulo 3,16, diz assim: Cristo deu a sua vida por nós, e nós também
devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Interessante que não fala que nós devemos dar a nossa vida por Cristo. Foi Ele que deu a vida por nós. Mas nós devemos dar a vida pelos irmãos, por aqueles pelos quais Cristo também deu a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.